parte da diretoria da Conapec como diretor conselheiro, e hoje o responsável pela palestra será o professor Luiz Ferrareto. O professor Ferrareto é zootecnista, formado na Unesp em Botucatu, participou das atividades da Conapec, está nos Estados Unidos desde 2009, fez mestrado e doutorado na Universidade do Wisconsin e atualmente é professor também na Universidade do Wisconsin em Madison. Hoje o professor Ferrareto irá abordar um tema muito importante no ramo da pecuária leiteira, uma vez que a nutrição representa de 40% a 60% do custo de produção e, via de regra, pode representar o sucesso ou o fracasso dessa atividade. O tema abordado pelo professor Ferrareto é valor nutricional da silagem de milho e a perspectiva da vaca de alta produção. Muito obrigado, Luiz, por aceitar o convite. Gostaria de parabenizá-lo também pelo Dia dos Zootecnistas e a todos os zootecnistas presentes aqui hoje. Parabéns. Aproveitem ao máximo essa apresentação. Lembrando que as perguntas devem ser feitas através do chat e ao final o professor irá respondê-las. E por gentileza, vamos manter aí o microfone e a câmera desligada para não atrapalhar aí. Obrigado, viu? Obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, satisfação poder participar de uma reunião aí da Conapec de novo, acho que faz muitos anos já. Vocês conseguem ver bem os slides aí? Tá certa a tela? Sim, está correto. Então, acho que o que nós vamos abordar hoje não é um tema novo, mas é um tema que a gente sempre tem que estar buscando aí aperfeiçoar, né? Que é o valor nutricional da silagem de milho. E eu acho que a gente estava discutindo aí mais cedo, né? O preço do milho, né? E de outros ingredientes que são extremamente importantes na formulação de dieta aí para a vaca produzindo leite, e tem sido muito difícil, né? E eu acho que há muitos anos a gente já tem uma ideia, né, que uma das formas mais importantes da gente otimizar o processo de produção de leite é produzir alimento dentro da fazenda. É óbvio que cada propriedade tem suas peculiaridades, e as coisas têm que ser propriamente adaptadas, mas produzir forragem de alta qualidade dentro da própria propriedade é muito eficiente quando a gente passa por anos como esse, onde o preço do milho, que, vamos ser honestos, é a fonte de energia mais utilizada aí, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mas em muitos outros lugares no mundo, né, como fonte de energia, né? Então, nós vamos tentar mostrar isso para vocês hoje, né? Então, a gente tem 3 objetivos principais. O primeiro vai ser apresentar alguns indicadores de valor nutricional, né? Eu estou colocando aqui como valor nutricional da silagem de milho, mas muitos desses indicadores, eles são também muito importantes para a dieta e outros ingredientes. Depois nós vamos tentar conectar, né? Por que esses indicadores são importantes, né, para a vaca, né? Principalmente a vaca de alta produção, né? Eu acho que a gente mais e mais aí tem tido oportunidade de aperfeiçoar a genética, manejo, né, receber novas tecnologias, né? Eu acho que na parte da nutrição, acho que é nosso trabalho tentar formular a dieta de uma forma que a gente consiga passar para essas vacas o que elas merecem, né, em termos de nutrientes, o que elas precisam, né, para gerar todo o leite que elas produzem. Por último, nós vamos tentar combinar e discutir algumas estratégias que podem ajudar nesses indicadores, né? Eu não vou apresentar necessariamente nessa ordem, eu tentei dividir a apresentação mais ou menos entre fibra e amido, né, que são os 2 principais componentes aí da silagem de milho, mas a gente vai cobrir essas 3 áreas. Então, quando a gente pensa sobre uma vaca de alta produção, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que eu vou suprir a exigência nutricional desses animais, né? E só para te dar um exemplo, né, a gente vai dar um experimento aí esses últimos 3 meses, né, e a gente sempre tenta começar os experimentos com vaca entrando no pico de lactação, né? E a gente está falando aí de vacas que vão estar produzindo aí, em média, né, 50, 55 quilos de leite por dia, né? Como que a gente mantém, né, a produtividade dessas vacas, né? Mas além disso, né, além de manter a produtividade, como que a gente mantém essas vacas saudáveis, né? E uma das formas de conseguir segurar, né, a produção de leite
a ter certeza que a vaca vai consumir, né, matéria seca suficiente, né? Por exemplo, né, aqui eu estou usando um exemplo, uma vaca consumindo 25 quilos de matéria seca por dia, né, mas a gente vê vacas com 30, 35 quilos às vezes, né? Quando a gente pensa sobre isso, né, se a gente pensar a porcentagem de fibra e amido de uma dieta, vamos assumir que fibra é entre 30 e 35, e amido normalmente 25, talvez 30% da dieta, né? A gente sabe que vai ter 5 ou 10 quilos de cada um desses ingredientes que vão ser digeridos, né, não só no rumen, mas também no trato total, né? O grande problema é que, quando a gente vê a literatura, a gente vê que a digestibilidade desses dois carboidratos, elas não são ótimas, né? Por exemplo, a digestibilidade do FDM, ou a digestibilidade da fibra, né, a média hoje é em torno de 50%, né? Ou seja, tem 50% que não é aproveitado, né? O amido é um pouco melhor, é um nutriente mais digestível, mas a média que a gente vê é 92%, né, de digestibilidade do amido, né? Mas a gente sabe que o amido a gente tem potencial para chegar perto do 100, né? Então, acho que a pergunta é, o que a gente tem que fazer, né, para conseguir chegar nesses valores? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, né, quais são os parâmetros que a gente pode pedir, né, nos diferentes ingredientes que a gente alimenta a vaca, para começar a buscar uma forma de melhorar a digestibilidade desses nutrientes, né, ou melhorar a digestibilidade desses produtos. Então, aqui tem uma tabela que foi preparada pelo professor Shaver alguns anos atrás. O que ele fez foi, ele contactou vários laboratórios comerciais nos Estados Unidos para ter uma média, né, dos valores desses principais indicadores ao redor dos Estados Unidos. E o que ele fez foi, ele separou só a faixa normal, né, ele tirou aquela fração do lado direito e esquerdo da curva, né, e deixou só o que é mais comum, né? Então, aqui nós temos representado 67% dessas amostras, né, que é o que a gente mais vai ver dentro de uma análise, né, de nutriente de slide de milho. Então, né, o professor Shaver colocou aqui algumas coisas relacionadas à fibra, ele colocou amido, e ele colocou uma outra forma aí de estimar a qualidade, que eu vou discutir um pouquinho também, tá? Aí, na segunda coluna, o que ele colocou foram setas indicando, né, para que direção a gente quer ir com esses parâmetros, né? Então, por exemplo, né, se a gente pensar no FDN, né, ele colocou a setinha para baixo aí, né? O que a gente tem buscado hoje em silagem de milho é diminuir um pouco o FDN, né? E a razão disso é, normalmente, quando você reduz FDN, você aumenta amido, né? E como eu mostrei um pouco mais cedo, o amido é mais digestível, com certeza vai ter mais energia por causa dessa maior digestibilidade, né? Isso também é verdade para a lignina. A lignina, para quem não está familiarizado, é a parte indigestível do FDN, né? Ou seja, quanto mais lignina uma planta tem, mais indigestível ela é, né? E isso não é só para silagem de milho, isso é para qualquer tipo de forragem, né? Mas hoje, o que a gente tem visto na indústria é uma substituição da lignina por esse novo indicador, que aqui eu coloquei como UFDN 240, né? Basicamente, o que essa fração nos dá é o valor de FDN que não é degradado depois de 240 horas de incubação em líquido ruminal. Isso é um método laboratorial, mas que mostra para a gente a real possibilidade de degradação dessa fibra, né? E é muito mais fácil de analisar do que a lignina, por isso que está sendo mais utilizado, né? Então, lignina e FDN que não é degradado, a gente quer que diminua, né? E aí, ao contrário, quando a gente mede digestibilidade in vitro do FDN, eu coloquei 30 aqui, porque o 30 horas é o mais comum, né? A gente quer que aumente, né? Ou seja, a gente quer eliminar os fatores menos digestíveis para que a digestibilidade aumente, né? Aí depois a gente tem a digestibilidade total, do trato total da FDN, que é o método desenvolvido pelo professor Combs, né? Basicamente também é um método laboratorial, envolve diversos tempos de fermentação, e aí a gente prediz a digestibilidade, né? Funciona tão bem quanto os outros métodos de digestibilidade. Aí a gente tem o amido, óbvio, eu já comentei sobre o amido, quanto mais amido,
mais energia, então melhor, e mais para frente eu vou mencionar alguns indicadores específicos do amido. Tá? E por último, a gente tem uma medida aqui que a gente chama de leite por tonelada, né? Essa é uma equação que a gente utiliza, que foi desenvolvida pelo professor Shaver, onde a gente coloca todos os nutrientes, digestibilidade e estima quanto leite seria produzido por tonelada de forragem, né? Isso tem sido muito utilizado para a seleção de forragem. Né? Agora que eu apresentei esses indicadores para vocês, eu vou explicar por que a gente se importa com esses parâmetros. Né? Então, eu acho que tem diversas funções. Né? Por exemplo, predição de modelos de formulação de dieta. Né? Para quem já fez curso aí de nutrição de ruminantes, né? O foco principal do nutricionista é ter condição de formular uma dieta, né, que proporcione ao animal energia suficiente, proteína suficiente, para que possa produzir. Tá? E a forma como a gente faz isso é usando diferentes modelos. Né? Porque eu estava aí na faculdade, isso aqui gostava que a gente utilizasse o Sparta, né, que é um modelo simples de se utilizar, né, na verdade, muito utilizado por muitas pessoas. Aí depois, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, o Shaver gostava que a gente utilizasse o CPM, né, que é uma versão anterior ao CNCPS, né, muito anterior, diga-se de passagem, né, do começo da década de 90. Né. Hoje a gente trabalha com outros modelos, vocês talvez conheçam o CNCPS, o NRC, né, o NRC não está tão novo, mas vai ter um novo, se tudo correr bem, no próximo semestre. Né. Mas como que esses modelos funcionam? Né? Esses modelos, eles predizem digestão, eles predizem produção. Né? E para fazer isso, você precisa de indicadores. Né? E esses indicadores de qualidade são utilizados. Né? Uma outra forma de se utilizar é o ranqueamento de forragem. Né? Como que eu compro o híbrido de milho, por exemplo? Né? Você quer saber qual híbrido é melhor, qual produz mais, qual te dá mais energia, né? Qual é mais digestivo. Né? Aí, para a gente que trabalha com pesquisa ou na parte mais laboratorial, óbvio que esses parâmetros são importantes para a gente poder padronizar ensaios laboratoriais, né? Para o pessoal que trabalha na indústria, isso é um pouco menos importante. Né? Mas, no final das contas, né, a grande realidade é, nós precisamos desse parâmetro porque nós queremos otimizar a produção de leite. Né? E a forma de otimizar a produção de leite é uma só. Né? Para a vaca produzir leite, ela tem que comer. Para ela comer, você não pode ter material indigestivo, porque ele para no rumo. Né? Então, eu acabei de dar a letra aí para vocês, né, do porquê que a gente se importa tanto com fibra. Né? A fibra da silagem de milho hoje, né, ou de outras forragens, para quem utiliza outras forragens, né, ela é extremamente dependente de alguns fatores. Né? Então, se a gente voltar para aquele slide, onde a gente colocou as setinhas lá, tentando indicar para vocês o que a gente quer fazer com cada um desses indicadores, a razão disso é silagem que tem muito FTN, muita lignina ou muito DCU-FTN, né, ela vai causar limitação de consumo devido ao enchimento ruminal. O que acontece é o seguinte, a fibra tem que ser digerida ou, no mínimo, reduzir o tamanho de partícula para poder passar do retículo para o omaso e assim por diante. Né? Se você não conseguir fazer isso, essa fibra vai ficar parada no rumen, exigindo mais mastigação, né, mais ruminação, e, consequentemente, o animal não vai estar comendo. Né? Se o animal não está comendo, vai causar dois problemas. Né? Primeiro, você não vai ter o efeito desejado na produção de leite, ou vai ter queda na produção de leite. E segundo, você não vai conseguir estabelecer o que no começo da palestra eu coloquei para vocês como essencial para a produtividade leiteira, que seria produção de forragem de qualidade dentro da própria fazenda para conseguir alimentar dietas de alta forragem. Né? E óbvio, se a gente pensar em digestibilidade de FTN, se o valor for maior, essa limitação não acontece. Né? Na verdade, o que acontece é a vaca vai comer mais, porque o material vai passar mais, e se ela comer mais, ela vai produzir mais. Né? Eu acho que essa é uma forma simples de se associar isso. Né? E só para dar um visual para vocês, né, quando a gente coloca digestibilidade in vitro, in situ, né, basicamente é o método laboratorial. Né? Para quem não conhece, o método in vitro, basicamente a gente coloca o material dentro de saquinhos, né, e coloca ele dentro de jarras ou frascos contendo líquido ruminal por um certo período de tempo. Se a gente mede o método in situ, que funciona da mesma forma, a gente faz um pouco diferente. A gente coloca o material também dentro de saquinhos, eles são diferentes modelos,
coloca dentro desses sacos de lavanderia e depois dentro do rumen da vaca, né? Deixa lá por um certo período de tempo e a partir daí mede a digestibilidade, né? Então é isso uma das coisas que a gente faz. Tá? Mas por que a gente se importa com essas medições, né? Se a gente voltar na literatura, né, há muitos anos atrás o professor Mike Allen fez uma revisão e ele observou, né, que cada 1 unidade percentual de aumento na digestibilidade da fibra, ou in vitro ou in situ, são 180 gramas a mais de ingestão por dia. E isso se traduz em 250 gramas a mais de leite corrigido para 4% de gordura, né? Ou seja, a digestibilidade do FDN realmente impacta o que acontece com as vacas, né? Tem um outro exemplo logo abaixo, em dietas que tem um pouco mais silagem de milho, mas os números são muito parecidos, né? Então, quando a gente fala sobre fibra, né, vamos voltar para aquela vaca que a gente apresentou para vocês, comendo 25 quilos, né, por dia de matéria seca, né? Se a gente usar dados de literatura, infelizmente, desses 7 quilos, só 2,5 quilos vão ser digeridos. É muito pouco, né? Óbvio que tem uma variação muito grande, né? Mas, basicamente, é muito menos do que 50%. Né? Então, se a gente for pensar a respeito, melhorar 1 quilo de fibra digestível pode ser suficiente para aumentar 3 quilos de leite. Ah, Luiz, isso vai sempre aumentar 3 quilos de leite? Não, não necessariamente, né? Existem diversos fatores aí que afetam isso, né? Mas existe esse potencial, né? Então, se eu não convenci vocês da importância da digestibilidade da fibra ainda, eu vou tentar mais uma vez, né? De uma forma um pouco diferente, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Rick Grant do Minor Institute, e o professor Grant, ele é especialista em comportamento alimentar de vaca de leite, né? Para mim, na verdade, ele não é nem especialista, para mim ele é o cara que sabe mais disso, né? E o professor Grant, ele fez muitos estudos avaliando forragem e vendo o que acontece não só com o consumo, né, mas também com o comportamento alimentar da vaca. E alguns anos atrás a gente estava fazendo uma revisão, né, e a gente observou, né, que a digestibilidade da forragem na dieta altera o comportamento alimentar da vaca. Então, só para vocês entenderem o dado que eu estou apresentando aqui, né, basicamente, né, a gente selecionou experimentos que compararam silagem de milho ou silagem de sorgo. Tá? As vacas foram ou alimentadas com uma dieta à base de silagem de milho ou com uma dieta à base de silagem de sorgo. E a razão da gente ter selecionado esses experimentos é porque, tradicionalmente, a silagem de sorgo ela é menos digestível do que a silagem de milho. O sorgo tem um pouco mais de lignina que o milho, consequentemente, a digestibilidade do FDN é menor. Tá? Então, quando a gente olha essa primeira coluna aqui que diz consumo, a forma como nós estamos apresentando qual a porcentagem de consumo de vacas oferecidas dietas à base de silagem de sorgo consumiram em relação a vacas consumindo silagem de milho, ou dieta à base de silagem de milho. Então, vamos usar de exemplo aqui o experimento Grant, 1994. Tá? Naquele experimento, as vacas comendo dieta à base de silagem de sorgo consumiram 88% do que as vacas consumindo dieta à base de silagem de milho consumiram. Né? Ou seja, elas consumiram 12% a menos. Né? E se a gente olhar esses 4 experimentos, basicamente a gente vê, né, que as vacas comendo uma silagem menos digestível comeram entre 5% e 15% a menos do que as vacas comendo a dieta mais digestível. E se a gente analisar o tempo comendo, né, o tempo que a vaca perdeu no coxo para consumir o que ela precisa consumir, né, você pode ver que essas mesmas vacas que consumiram entre 5% e 15% a menos de comida, gastaram entre 5% e 20% a mais de tempo. Né? Então, se a vaca está gastando mais tempo comendo, ela está gastando menos tempo deitada, né? Menos tempo ruminando. Né? Isso é muito importante, porque significa que a vaca não está descansando e que ela não está necessariamente comendo. Né? Ela está perdendo tempo no coxo, ou selecionando, ou demorando mais tempo para mastigar, ou fazendo qualquer outra coisa que a gente não sabe ainda, né?
mas que não se traduz em produção de leite. E eu acho que isso é muito importante para entender como melhorar a qualidade da forragem. Né? E aqui é só para exemplificar algo completamente diferente, né? É um estudo completamente distinto, não tem nada a ver com os dados apresentados no slide anterior. Né? A Lauren fez uma revisão e ela viu que para cada minuto a mais que a vaca passa comendo, tem uma queda de 0,024 em leite. Isso é por minuto. Né? Se você parar para pensar, se uma vaca perder meia hora, 1 hora a mais no coxo, né, o que isso pode vir a acontecer? E essa resposta é muito consistente para tanto proteína quanto para a produção de leite no total. Né? Isso inclui leite corrigido para gordura. Né? Ou seja, talvez, se a gente fornecer dietas ou tiver um manejo que force a vaca a ficar no coxo por muito tempo, sem conseguir comer exatamente o que ela precisa, isso vai ser um problema. E um outro problema que causa exatamente a mesma coisa é o tamanho de partícula. Né? Aqui eu estou só exemplificando com o separador da Penn State, né, o Penn State Shaker Box, acredito que vocês conheçam. Né? E por causa disso, né, cada vez mais a gente foca no benefício, né, do tamanho de partícula. Né? Por que isso? Porque, por exemplo, vamos usar a peneira de 19 milímetros como exemplo. Né? Partículas selecionáveis. Se tiver muita partícula selecionável na dieta, a vaca vai gastar mais tempo selecionando, menos tempo comendo, menos tempo produzindo leite. Né? E eu acho que essa é a mensagem desse slide. Né? Bom, nós descrevemos para vocês quais são os indicadores de fibra, por que que fibra importa. Agora a pergunta é, como que a gente melhora isso? Né? Então, eu acho que existem diversas tecnologias hoje que nos permitem melhorar a digestibilidade de fibra, não só em silagem, mas também em outras forragens. Né? Então, a gente divide isso em 4 principais formas. Tratamento físico-mecânico, né? Moer, por exemplo, tamanho de partícula. Né? Tratamento químico, né? E existem diversas formas de tratamento químico, mas elas não são tão utilizadas. Tratamento biológico, né? E tecnologia genética. A tecnologia genética, infelizmente, não tem mudado muito. Né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem alguns híbridos que nos permite, né, fazer essa escolha, mas até onde eu sei eles não estão no Brasil, né? Eles são os híbridos BMR. Né? Hoje também já existem alfafa, que tem menor concentração de lignina via genética, né, mas a resposta ainda não é tão importante. Óbvio que por causa do tempo eu não vou ter condição de descrever todos esses potenciais tratamentos, né, mas eu quero deixar a mensagem para você como vocês devem avaliar cada um desses tratamentos. E eu sugiro que, né, quando você estiver avaliando um potencial tratamento para melhorar a digestibilidade de fibra, tente entender, primeiro, o que é, como funciona e como eu faço para implementar isso dentro da propriedade. Né? Existem tratamentos que em certas propriedades não tem como funcionar, não tem como implementar. A partir daí, né, eu tenho condição de implementar na propriedade de interesse? Sim. Então a próxima pergunta é, esse tratamento é efetivo para as condições que eu tenho? Sim ou não? Né? Se for efetivo, aí a gente começa a avaliar outros fatores. Né? A gente tem que colocar, basicamente, na ponta do lápis, aí, quais são todos os prós, quais são todos os contras, e tomar a nossa decisão. Né? E isso funciona para todos os diferentes tipos de tratamento. Né? No final das contas, a decisão que você vai tomar é, para implementar esse novo manejo, esse tratamento, quanto custa, quanto eu vou tirar, vale a pena ou não. Tá? Eu acho que é assim que você tem que definir. Tá? Então, só para exemplificar um pouquinho, né, aqui a gente dividiu a planta de milho em 2 frações, a fração amarela aqui, que é o grão de milho, que nós vamos discutir mais para frente durante a palestra, e a fração verde aqui, né, que é o pomo, né, do milho, que tem todo o FDN aí, toda a lignina, né, não só o pomo, mas também as folhas, né. Então, eu acho que ficou bem claro para a gente aí que o teor de lignina, ou o FDN, é o que dita se o material é digestivo ou não. Né? Então, basicamente, né, como que a gente muda isso? Né? Uma das formas seria o híbrido, né, mas eu já comentei com vocês que, infelizmente, os híbridos mais utilizados aqui para aumentar a digestibilidade então no Brasil. Outra forma seria a maturidade. Né? Toda forragem
aumenta o teor de lignina conforme vai maturando. Tá? Então, colher na hora certa é muito importante. Tá? Aditivos, infelizmente, não existem muitos que a gente possa colocar direto na silagem para melhorar a digestibilidade. Existem algumas enzimas que têm apresentado bons resultados, mas normalmente elas são colocadas em dietas. Né? Então, o que a gente pode fazer? Uma forma de se fazer isso é alterar a altura de corte. E a razão da gente sugerir isso é, se a gente for parar para pensar, né, na altura de corte, né, o que a gente perde se a gente aumentar de 20 para 40 centímetros? E perde no sentido de não colher, né? A gente não está necessariamente perdendo. Basicamente, a gente está deixando só a base da planta a mais. Né? Esse é o lugar onde tem mais lignina na planta. E a razão disso é, a lignina é o que segura a planta. Né? Então, a gente está deixando ali mais água, mais lignina, mais fibra. Né? Aqui a gente também tem o exemplo do Toplad, para colher bem abaixo da espiga, né? Mas eu acho que essa aqui é uma situação mais específica, né? E eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, quando a gente olha a composição nutricional da planta que é tradicionalmente colhida, né? E aqui é um exemplo um pouco alto demais, mas só para mostrar para vocês bem claramente o que acontece. Conforme a altura de corte aumenta, você vai ver que o FDN diminui, óbvio, porque nós estamos deixando mais fibra no campo, e a quantidade de amido não muda, porque o amido está todo na espiga, e toda a espiga está sendo colhida em todas essas diferentes alturas de corte. Né? A lignina diminui, óbvio, porque a maior parte da lignina está localizada na base da planta, né? E o amido aumenta, novamente, é um fator de diluição. Né? Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que o rendimento em tonelada de matéria seca por hectare vai cair. Né? Então, lembra que eu coloquei os prós e os contras? Né? Quais são os principais prós, quais são os principais contras dessa tecnologia? Os principais prós é que você vai ter um material mais digestível e com mais amido. O problema é que você vai colher menos, você vai precisar de mais água. Né? Então, a pergunta é, essa propriedade tem condição de implementar isso? Talvez sim, talvez não. Né? Cada propriedade tem seu próprio, suas próprias exigências. Né? E uma outra coisa que é muito importante quando isso acontece é a digestibilidade do FDN. Se a gente tem menos lignina, é esperado que se tenha um aumento no FDN. E aqui são valores mais normais, né? Médias de diferentes estudos que fizeram a altura de corte no mais tradicional, que é em torno de 15 a 20 centímetros, e um pouco mais alto, que é normalmente entre 40 e 60 centímetros. Né? Varia um pouco de propriedade por propriedade. Né? Mas você pode ver que o FDN cai, né, a digestibilidade aumenta por causa disso, e o amido também aumenta. Mas, infelizmente, a produção de leite ainda cai, mesmo quando a altura de corte não aumenta tanto quanto no slide anterior. Né? Porém, se a gente usar aquele leite por tonelada, que eu descrevi no começo como uma boa avaliação, né, ainda se produz mais leite por tonelada com isso, mas não necessariamente pela mesma área. Né? Ou seja, o que eu preciso hoje? Fazer a vaca comer mais, ou eu preciso colher mais porque eu tenho limitação de área? Essa seria a primeira pergunta. Né? Ou então, será que eu consigo implementar isso na propriedade, em uma área, e porque eu tenho um bom manejo, eu separo grupos por produtividade, eu consigo alimentar essa silagem melhor para as vacas de alta produção, e a silagem que é um pouco pior para a vaca de baixo? Talvez seja uma outra opção. Né? Então, são várias decisões aí que isso nos permite. Né? Então, né, essas diferenças, a gente já sabe que elas existem há muitos anos, né? Então, a gente tentou criar uma ferramenta para ajudar o produtor a definir isso, né? O Eduardo, ele fez pós-doc com a gente, quando a gente estava na Flórida, e o que ele fez foi, ele pegou muitos dados de literatura, ele compilou e ele criou equações para tentar predizer qual a mudança com a altura de corte. Então, um resumo simples do que o Eduardo fez foi, para cada 10 centímetros de aumento, essa é a resposta esperada que a gente tem. Para cada 10 centímetros de aumento, a lignina vai cair 0,1. Né? A digestibilidade vai aumentar 0,8. Será que vale a pena? Né? E aí dá para a gente fazer conta. Né? Se aumentar 10 ou se aumentar 20 centímetros, o que vai acontecer? Isso é suficiente para melhorar a ingestão? Isso vai me causar muita perda na produção e, consequentemente, eu não vou conseguir ter alimento suficiente? Eu acho que a partir daí a gente consegue tomar decisão. Tá?
Então, quanto à fibra, a nossa mensagem para vocês hoje é: cortes mais altos têm potencial de melhorar a qualidade, porém, isso vai influenciar a produtividade por área. Né? Pode vir a ser uma ótima estratégia se a área não for um problema. Ah, fazenda que eu trabalho não tem área suficiente. Não é para você. A decisão acabou de ser tomada. Você não precisa se preocupar. Né? Talvez, né, e óbvio, respeitando as características agronômicas e climáticas, né, da região, da propriedade, né, talvez ter campos com maior densidade de plantas, né, junto com a altura de corte, pode ser uma vantagem. Maior densidade de planta aumenta a produtividade, a altura de corte diminui, meio que faz um balanço, né? Óbvio que maior densidade de plantas tem um custo maior, né? Então também tem que ser levado em consideração. Agora mudando para o amido, né? Agora vamos para a parte que eu gosto mais aqui. Né? Quando a gente pensa no amido, né, os problemas ainda existem. Né? Eu coloquei para vocês mais cedo que o amido é digerido em torno de 92% no trato total. Né? Isso é verdade. Porém, o amido, um pouco diferente da fibra, né, tem uma separação entre o que é digerido no rumen e o que é digerido no intestino. Né? Então, quando a gente pensa naquela vaca ainda comendo 25 quilos de matéria seca, uma dieta por volta de 25% de amido aí, né, basicamente a gente sabe que a vaca vai digerir em torno de 2,5 kg a 5 kg de amido ruminal. Né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse amido? Né? Aqui tem uns novos indicadores de amido que não estavam naquele primeiro slide, né? Mas para o amido é muito semelhante à fibra. Tá? Óbvio que a concentração de amido é super importante, né? Quanto mais amido, melhor, porque, como a gente discutiu mais cedo, o amido é mais digestivo que a fibra, consequentemente, proporciona mais energia. Né? Você pode medir a digestibilidade de amido da mesma forma que você mede a digestibilidade de fibra. A gente usa 7 horas ao invés de 30, mas é um ótimo indicador do potencial desse amido. Né? Se vocês pensarem na fibra e na lignina, o amido também tem um indicador que é o que atrapalha a sua digestão, nesse caso a prolamina. Né? A prolamina não é muito comumente medido, né? Mas a prolamina, elas são proteínas que ficam ao redor do amido e inibem a bactéria colonizar a partícula e começar a digestão. Também inibe o acesso de enzimas no intestino à digestão. Ou seja, né, digestibilidade do amido a gente quer que seja alta, prolamina a gente quer que seja baixa. Mas o amido traz um problema um pouco diferente na silagem de milho do que a fibra. Né? Se a gente for parar para pensar no grão de milho, o grão de milho é uma semente. Então, aquela parte externa do grão de milho, ela é naturalmente esperado que ela proteja o que está dentro. Por isso que é duro. Né? Então, a única forma de você poder realmente utilizar o amido é se você quebrar o grão. Então, nós precisamos ter uma forma de medir isso. Né? O método mais tradicional hoje é o score de processamento de silagem de milho. Né? Eu acredito que no Brasil o pessoal tem chamado muito aí de KPS. Né? E, basicamente, é a porcentagem de amido que passa da peneira de 4,75. Né? Eu sei que aí no Brasil o pessoal já fez diversas adaptações, né? Tem funcionado muito bem na prática, né? Mas, no final das contas, o que você quer saber é o seguinte: eu quebrei grão durante a colheita da silagem de milho ou não? Né? Você quebrou grão suficiente, né? Ou quanto mais você quebrar o grão, mais disponível esse amido fica, mais digestível esse amido é, melhor. Né? Isso é importante porque, do ponto de vista prático, né, mais amido e mais amido digestível aumenta a densidade energética da dieta. Né? Isso é importante porque vai ou permitir que a vaca tenha um aumento na produção de leite, ou então vai aumentar a eficiência alimentar. Né? Quando a gente tem um amido mais digestível, às vezes a vaca come menos, mas produz a mesma coisa. Né? E isso se traduz em lucro. Né? Lucro sobre o capital investido. Então, voltando para esse slide aqui, onde a gente separa fibra e amido, né? O que a gente considera quando a gente pensa de digestibilidade do amido? E se vocês lembrarem que eu coloquei 92% como o valor mais comum de digestibilidade, né? Infelizmente, a variação vai de 80% a 100%. Né?
Então, existem fazendas que têm uma digestibilidade muito alta, fazendas que têm uma digestibilidade muito baixa. Eu já coloquei para vocês a importância de quebrar o grão, né? Aqui tem exatamente a ordem que a gente acredita de importância para o amido. Então, quebra de grão, seguido de tempo de fermentação. Quanto mais a silagem fermenta, mais digestível fica o amido, e eu vou mostrar para vocês um gráfico daqui a pouco. Né? Nós não vamos ter tempo de falar de maturidade do grão, mas se vocês lembrarem, eu coloquei durante a parte de fibra que a maturidade afeta negativamente a digestibilidade por causa de acúmulo de lignina. Isso também é verdade para o amido. Né? A prolamina também acumula com a maturidade e, consequentemente, o grão fica menos digestivo. Né? Os outros dois fatores eu acho que são um pouco menos importantes comparado com esses três fatores principais. Né? Então, só para exemplificar isso para vocês, né? Esse aqui são dados de uma empresa que foram apresentados na Conferência Internacional da Silagem, aí no Brasil, em 2015, né? E o que esses autores colocaram e mediram eles foram em diversas propriedades de leite aqui nos Estados Unidos e eles coletaram amostras de silagem para ver quão bem processado estava o grão, basicamente eles mediram aquele score de processamento de grão, e eles coletaram amostra de fezes, né, dos grupos de alta produção do rebanho, e mediram amido nas fezes, né, mediram amido fecal. E o que eles viram, uma relação muito boa entre grãos bem processados e baixo teor de amido fecal. Né? Então, eu acho que o que eles viram, que eu estou mostrando aqui para vocês, se você quebrar o grão, a vaca vai digerir. Se você não quebrar, vai virar comida de passarinho, essa que é a realidade. Né? Então, a mensagem é muito simples, né? Não tem que pensar muito. Arrume uma forma de quebrar mais grãos. Né? Isso ajuda muito a digestibilidade da silagem. Não é necessariamente fácil, mas ajuda muito. Tá? Então, eu também coloquei para vocês que eu ia mostrar um pouco das vantagens de se deixar a silagem fermentar por um pouco mais de tempo. Né? E aqui é a razão do porquê. Né? Se a gente olhar a digestibilidade do amido ao longo desses experimentos, né, ao longo do tempo, vocês podem ver que, vamos assumir que a silagem normalmente é aberta depois de 30 dias de fermentação. Né? Então, se vocês olharem essa primeira coluna aqui, o primeiro quadrado aqui na esquerda, né, vocês vão ver que para todos esses experimentos, a silagem antes de fermentar tinha uma digestibilidade mais baixa do que aproximadamente 30 ou 45 dias. Né? Isso acontece porque as bactérias no silo têm enzimas que quebram aquelas proteínas prolaminas que não permitem a digestão do amido. Ou seja, a silagem em si já ajuda na digestibilidade. Porém, para aqueles que têm condição de colher mais material e deixar fermentar por mais tempo, esse benefício continua. Né? Hoje a gente tem sugerido em torno de 3 ou 4 meses de fermentação. Óbvio que depende do potencial de cada propriedade, dos diferentes manejos de cada propriedade. Né? Mas se a gente tentar calcular a energia da silagem baseado nisso, né, o que a gente fez aqui foi, deixa eu botar o gráfico um minutinho, eu usei a média de todos esses experimentos aqui, que estão perto de 30, 45 dias, depois as médias aqui de todos esses pontos entre 90 e 150 dias, e assim por diante. Né? E a gente colocou a digestibilidade de amido. Isso for digestibilidade de amido in vitro ou in situ, né? São os frascos com líquido ruminal, ou colocar dentro do saquinho direto no rumen da vaca, que eu mostrei as fotos mais cedo. Né? Para quem tem curiosidade aí de aprender sobre energia, né, se você ler o NRC, você vai ver que se você souber os diferentes nutrientes da silagem e você conseguir predizer a digestibilidade do amido, você consegue calcular o NDT. Né? E a partir do NDT, você consegue calcular a energia líquida aí, do material, né? A energia líquida para lactação. Né? Então, o exercício que a gente fez aqui foi, se eu alterar a digestibilidade do amido nessa conta, usando os valores que a gente viu, como que muda o NDT, como que muda a energia? Aqui o resultado. Né? Obviamente, se você deixar ensilar por mais tempo, você vai ter mais NDT e, consequentemente, você vai proporcionar mais energia por quilograma de silagem. Né? Óbvio que isso tem um custo de investimento. Né? Então, não é tão simples quanto eu estou colocando, mas pode ser uma vantagem. A última coisa que eu vou mostrar para vocês hoje, né, eu vou tentar combinar um pouquinho aqui
o benefício da ensilagem e o problema da quebra de grão. Esse foi um experimento que um dos meus alunos de doutorado fez, né? E se vocês acham que aqui nos Estados Unidos a gente tem todas as tecnologias disponíveis, eu vou provar para vocês que isso não é real, né? Que a melhor tecnologia disponível é a mão de obra capacitada. Tá? Então, basicamente, o que os meus alunos fizeram foi, eles foram para o campo, coletaram diversas plantas de milho, né? E aí eles separaram a espiga da fração fibrosa da planta. Aí a fração fibrosa eles passaram pelo moedor e guardaram. Tá? Aí os grãos, eles debulharam todas as espigas, separaram os grãos, e aí a gente separou em dois grupos, os grãos que ficariam intactos e os grãos que seriam quebrados. Então, grão a grão, a gente foi, ou a gente é uma mentira, né? Eu não fiz nada disso, mas grão a grão, o que eles fizeram foi, eles foram esmagando esses grãos, porque o que a gente queria aprender era, se a gente eliminar essa parte de fora do grão, né, criar uma abertura no grão, muda o potencial durante a fermentação, né, o potencial de digestão do amido durante a fermentação. E aí, depois que eles fizeram tudo isso, né, eles colocaram a parte da forragem junto com o milho grão novamente, para simular uma silagem e ensilaram. Tá? E aí, o que eles viram foi, quando o grão está inteiro, o processo de ensilagem não melhora a digestibilidade do amido. Né? E vamos tomar um pouquinho de cuidado com esse dado. Não é que não melhora, né? No nosso experimento não melhorou, né? Mas provavelmente melhora menos do que se tiver quebrado. Ou seja, o grão inteiro, ele não só é menos digestível por causa que ele não tem o acesso da bactéria ao amido no rumen, ou das enzimas no intestino ao amido, né? Mas também porque eles não têm esse benefício da fermentação tão bom quanto o grão quebrado. Tá? É algo a se pensar aí do porquê que a gente tem que focar em quebrar grão. É um experimento simples, mas que mostra a importância da quebra de grão de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Então, quais que são as conclusões aí que a gente tem para hoje, né? Existem muitos fatores que influenciam a digestibilidade de nutrientes em silagem de milho, e eu acho que a gente já viu que tanto a digestibilidade de fibra quanto a de amido são fatores essenciais para vacas de leite, principalmente para vacas de alta produção, né, que precisam comer mais para suprir as demandas energéticas. Né? A gente não teve a oportunidade de discutir alguns desses fatores um pouco melhor, mas quando a gente pensa na produção de silagem, processamento de grão e maturidade à colheita são extremamente importantes. E no caso da maturidade, não só para amido, mas também para fibra. Né? E além disso, né, para quem tem condição, longos períodos de armazenamento ou altura de corte, são opções viáveis para se aumentar a digestibilidade de amido e fibra, respectivamente, porém, precisa-se de mais área. Né? Então, acho que a questão é, eu tenho área suficiente para colher material suficiente, ou essa não é a minha realidade? E a partir daí a gente decide o que faz. Então, com isso, eu agradeço novamente aí o convite, né, uma satisfação poder vir aí dividir um pouquinho do que a gente tem aprendido com vocês. Estamos abertos a perguntas. Ô Luiz, vocês me escutam bem aí? Escuta, pode falar. Parabéns pela apresentação, viu? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vou começar com uma pergunta aqui, só para não fugir. Se eu tenho uma situação que eu sei que eu vou ter que armazenar num curto prazo, eu poderia aumentar essa altura de corte para diminuir o teor de lignina e talvez ter uma melhor digestibilidade dessa forragem? Sim, eu acho que esses são temas um pouquinho distintos, né? Eu acho que funciona bem, mas eu acho que a maior vantagem da fermentação para mim hoje tem sido em relação ao amido, né? E a altura de corte, a vantagem não seria na digestibilidade do amido, né? Seria no aumento do teor de amido da silagem. Então, se acaba chegando nisso pela diferença do produto, mas não pela digestibilidade em si. Então, para quem tem área suficiente, sim, isso seria uma oportunidade. Né? Outras oportunidades seriam, se você sabe que você não tem condição de
de deixar o material fermentando por mais tempo, seja mais agressivo na quebra de grãos, por exemplo, né? Para ter certeza que vai estar bem digestivo antes de você precisar ter uma maior fermentação. Perfeito. Eu acredito que tenha ficado clara a importância aí de a gente observar o FDN, né, na silagem. E em relação a isso, eu queria perguntar, a gente já estava conversando em relação a isso no começo, sobre os híbridos BRM aqui no Brasil. Eu até já havia perguntado isso para você, queria que você comentasse mais um pouco sobre esses híbridos, sobre essa... Pois não. Os híbridos BMR, eles são um híbrido que a gente fala de lignina marrom, né, devido à característica física deles, né. Basicamente, esse é um híbrido natural, né, que sofreu uma mutação e tem um menor teor de lignina, né. Para quem entendeu direitinho aí o problema da fibra, né, se você tem menos lignina, o material é mais digestível, né. E a gente viu isso muitas vezes em pesquisa, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante com BMR. Os híbridos BMR realmente são mais digestíveis, as vacas comem mais, principalmente em dietas de alta forragem, e, consequentemente, produzem mais leite, né. Infelizmente, eu não estou a par dos híbridos de milho BMR estarem no Brasil, e até onde eu sei, não existem planos a curto prazo de eles chegarem no Brasil. Posso estar enganado, mas eu não vejo isso acontecendo no futuro próximo. Beleza, obrigado. Eu queria perguntar também uma questão do tamanho de partícula. Se eu devo me preocupar, se eu já trabalho no limite, vamos falar assim, com partículas pequenas, e o meu vagão de carregar é aquele com rolo, eu devo me preocupar? Porque ele pode, teoricamente, diminuir ainda mais essas partículas e causar maiores prejuízos, tipo acidose das vacas, por exemplo? Eu acho que, primeiramente, sim, né? Quando você, ou se você remove o material do silo diretamente com o rolo, ou se você deixa o material muito tempo dentro do vagão misturando, existe esse potencial de diminuir um pouquinho, né, o tamanho de partícula, né? Eu acho que o ponto principal se você seguir as recomendações, né, específicas do vagão, né, para mistura, tempo de mistura, assim por diante, né, esse problema não é tão importante, né. Óbvio que se você já tem uma silagem com tamanho de fibra bem pequeno, né, bem fino, e você ainda deixa bastante tempo misturando no vagão, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né. Por isso que eu acho que do ponto de vista do nutricionista, né, a gente tem que olhar o fornecimento de dieta como um todo, né, o preparo da dieta, o fornecimento da dieta, a formulação da dieta, mas o manejo nutricional, né, também como um todo. Acho que aí que está o diferencial. Perfeito. Agora, acho que a mensagem do amido ficou assim, mais evidente para mim, quebre mais seus grãos, né? Procure tomar um cuidado em relação a isso. E aí, eu queria comentar que é importante fazer isso durante a colheita da silagem, né? Mais importante é fazer isso durante o momento da colheita. Então, aquela técnica do balde, né, de você colocar um pouco de silagem no balde e observar os grãos, porque depois que já está armazenado, você só vai conseguir ver isso após abrir a silagem. Aí não tem mais muito o que fazer, né? Sim, é exatamente da forma como eu vejo, né? O grande problema do grão de milho é que se você não quebrar durante a colheita, você tem uma outra chance aí ano que vem, né? Infelizmente, é a forma como é. Por isso que é tão importante, durante o processo de colheita, você estar em cima, estar buscando, né, ver se realmente está sendo quebrado, né? Normalmente, o que eu sugiro para o pessoal olha todas as carretas que estão chegando no silo, né? Não está adequado, está na hora de pedir a máquina para parar e recuar, né? Se estiver colhendo com aquela colhedora de uma linha, né, está na hora de afiar a faca, né? Se está colhendo na automotriz, o cracker não está apertado, né? Então, eu acho que essa é a única forma de você conseguir quebrar grão. Beleza, muito obrigado. Eu vou ler algumas perguntas que estão aqui no chat, só para a gente ir finalizando. Pergunta do Caio aqui. Em um cenário onde as fontes de amido estão cada vez mais caras, utilizar híbridos voltados para a produção de grão para fazer silagem pode ser uma opção viável? Pode ser uma opção viável. Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que os híbridos que são mais focados para grão, eles são híbridos normalmente mais duros, né?
porque a indústria de grão exige isso, né, senão você tem muita quebra de grão, tem problema com toxina, armazenamento, assim por diante, né? Então é algo que você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver um bom manejo, esse grão, por ser mais duro, vai quebrar menos, né? E normalmente esses grãos mais duros, eles são mais duros porque eles têm uma maior concentração de prolamina, o que faz com que o amido seja menos digestivo, né? Óbvio que a gente tem que ver o sistema como um todo, né? Então, se o sistema exige que você mude para esses híbridos mais de grão para poder tomar a sua decisão, você pode fazer isso, mas tente aperfeiçoar outra parte do manejo para garantir que você vai quebrar o grão. Perfeito. Luiz, mais uma curiosidade minha aqui. Eu escutei o seu podcast no Legítimo Ruminante, como eu já tinha falado, e para ficar aí a dica, quem quer entender um pouquinho mais sobre silagem, podcast do Legítimo Ruminante, o Luiz tem 1h30 lá, ele falando sobre boas práticas de silagem. Você falou que as pesquisas aí nos Estados Unidos estão fazendo com que o teor de proteína do milho diminua. Isso tem a ver com a prolamina? Eu acho que não. Essa, na verdade, é uma observação mais do que um fato, né? Eu já vi algumas discussões relacionadas a isso. Eu acho que o melhoramento genético do milho, da forma como é feito, não só o que eu vou dizer, né? Existem diversos outros fatores do melhoramento, mas um dos fatores principais é uma maior produção de grão, né? Só que, na verdade, a gente não está buscando uma maior produção de grão, né? A gente está buscando uma maior produção de amido, né? Então, eu acho que essa é uma das razões do porquê que a gente tem essa mudança no teor de proteína, né? Se é exatamente isso que está acontecendo, eu não sei te dizer, mas eu acho que o que a gente vê em dados de literatura é que, eu vou jogar um número aqui, né? Há 30 anos atrás, era 9% de proteína bruta na silagem de milho, né? Hoje não é incomum a gente ver 6%, 7%, né? Então não é uma mudança drástica, mas está ali, né? Óbvio que a silagem de milho, o principal é a energia, né? Mas quando a gente está falando de um ingrediente que às vezes é 50% da dieta, né, a hora que a gente calcula quilos de proteína por dia, pode fazer diferença, né? Principalmente se a gente vai colocar farelo de soja aí, que está custando o preço do carro, né? Então... Fechado aqui meu microfone. Só para... tem mais perguntas aqui, calma aí. Do João Ricardo. Considerando os desafios agronômicos para a cultura do milho no Brasil, 80% é plantado na safrinha. Vale a pena investir em milhos de textura de grãos dentado? Não, como eu disse, né, é o sistema como um todo, né? A hora que você coloca, né, que é milho para safrinha, né, não vale a pena investir no grão dentado, né? Vamos ser honestos, a hora que a gente chega na safrinha, né, é a hora que a gente tem mais problema com características agronômicas, climáticas e doenças e tudo mais como um todo, né? Então, a gente precisa de híbridos mais resistentes, e eu acredito que os híbridos que são principalmente para grão, né, que tem esse grão mais duro, né, ele é mais resistente porque ele tem muito mais anos de melhoramento genético, né? Não é porque é melhor, é simplesmente porque ele foi melhorado por mais tempo, né? É por isso, novamente, que eu coloco, né, a gente tem que olhar o sistema como um todo e ver, né, para essa situação específica, né, qual parte da corda eu posso soltar, né? Nesse caso, talvez seja melhor deixar um pouco para lá o endosperma mais macio, mais digestivo, e garantir que você vai colher, no final dos contos, garantir que você vai colher, né? Porque se tiver muita doença, muito problema, você vai, às vezes, decidir por não colher. Acho que a mensagem é olhar para dentro da porteira e fazer aquelas perguntas que você colocou naquele quadradinho lá. Como fazer, se eu consigo, né? Acho que essa pode ser uma mensagem aí. E para finalizar, Luiz, gostaria de perguntar quais são as novas tendências das pesquisas em relação à produção de silagem aí? Eu acho que varia muito de ano a ano o que vem aparecendo. Eu acho que, se eu pudesse citar as 3 coisas mais novas que a gente tem visto aí nos últimos 2, 3 anos, né, são, primeiro, tem um híbrido novo aí que chegou, novo para a produção de ruminantes, né? A indústria do etanol gerou muito melhoramento genético, buscando híbridos que se consiga extrair, né, mais amido, mais açúcar, né, para gerar etanol, né? Isso está começando a chegar aqui na indústria de nutrição de ruminantes, né? Essa é uma das novas tendências. Eu acho que ainda precisa testar mais, né, esse tipo de híbrido para entender exatamente
não pode acontecer. Né? A segunda área seria, eu acho que o pessoal começou a focar um pouquinho mais em outros nutrientes, né, que não fibra e amido na silagem, né? Você perguntou sobre proteína, né? Eu acho que a gente está começando a estudar, começando a entender um pouquinho mais, né, de potenciais mudanças em perfil de aminoácido, perfil de ácidos graxos, né, principalmente ácido graxo de cadeia longa, né, que pode não, né, que estão associados com depressão na gordura do leite, né. Então, eu acho que essa seria uma segunda área de grande interesse, né, não tão importante, talvez, mas que a gente precisa otimizar para futuros modelos de predição de performance, né. E eu acho que a terceira área que a gente está entrando, né, eu vou jogar a área como um todo, né, mas existem diversas coisas específicas, é a parte de higiene, né, a boa higiene, as boas práticas que permitam que a silagem fermente bem, né, que não tenha uma fermentação ruim, né. Eu acho que mais e mais a gente está vendo aí a importância de ter uma silagem limpa, uma silagem bem fermentada para evitar problemas, né, no rebanho, né. Por exemplo, né, a gente acha que é incomum ver fazendas com altos níveis de clostridia, né, por causa de uma fermentação mais butírica, né, mas está ficando cada vez mais comum, né, por diversas razões, né. Então, eu acho que essa é uma outra área que a gente tem que expandir um pouco mais com pesquisa, né. A gente acha que a gente entende esse fator, mas eu acho que a gente não entende. Isso aí encaixa naquele teor de cinza da análise de silagem, que daí você tem que se atentar a isso, porque está sendo uma porta de entrada para fungos, né? Com certeza, eu acho que um dos fatores principais, né, e óbvio que para a gente aqui a alfafa tem mais problema que a silagem de milho, mas quando você tem muitas cinzas na silagem, né, não é porque isso é natural da planta, né, óbvio que a planta tem seu teor de cinzas, né, onde estão os minerais, né, mas muito disso é contaminação de solo, né, se você colhe muito baixo, colhe quando está muito seco, né, se você não tem boa higiene do trator que está compactando, né, isso vai trazendo, né, e é exatamente o que você colocou, né, vai trazendo fungo para dentro do silo e vai causando problema. Tá? Esse é um dos fatores, né, existem outros como colher milho muito úmido, né, por causa de enchente, né, alagamento, ou quando você colhe na maturidade errada por diversas razões, acho que tem muitos fatores de manejo que podem contribuir com isso aí, de diferentes formas. Professor, vou fazer só mais duas perguntas aqui. Agora o Zequinha acabou de mandar uma aqui, mas eu tenho curiosidade em saber o que é pior. É pior eu colher o milho muito úmido ou é pior eu colher ele muito seco? Eu acho que depende, né? Eu acho que em ambos os casos você pode ter problema, né? O problema de você colher muito úmido é que existe potencial de perda com efluente, né? Principalmente em silo trincheira, né? Em silos de superfície, né? Você acaba tendo, basicamente, a água ela vai descer, né, de cima para baixo no silo e vai levar os nutrientes junto com ela, né? Se isso acontece de forma muito grande no começo do processo de fermentação, muitos dos açúcares que seriam utilizados por bactéria para a fermentação não vão estar mais ali, né? Esse é um dos problemas, né? Então, se você está falando de uma silagem muito úmida, 20%, 25%, no caso da silagem de milho, às vezes é um problema, né? Agora, por outro lado, quando a gente chega na silagem muito seca, né, 45% de matéria seca, por exemplo, né, você tem um problema completamente diferente. Primeiro, é menos digestível fibra e amido. Segundo, né, a fermentação já não é mais tão boa também, né? A bactéria precisa de substrato, mas a bactéria também precisa de água, né? Água para se locomover, água para replicar e assim por diante, né? Então, eu acho que a decisão tem que ser tomada da forma o que eu vou perder menos, né? E eu acho que cada situação é uma situação nesse caso. E eu sempre tenho uma tendência a falar para você colher mais úmido, mas existem casos que o mais úmido pode ser pior. Perfeito. Zeca, eu não entendi essa acrescentar a sua pergunta aí do milho duro aí, se eu quiser. Não, era só para acrescentar que, na dúvida, aqui no Brasil, por usar mais milho duro, né, se a vantagem é errar antecipando ou atrasando a colheita. E se o milho duro, agora eu pergunto para o Luiz, né, se o milho duro continua o tradicional de 35% de matéria seca, ou como que ficou isso aí, né? Qual que é o número? Número mágico continua 35
independente se ele é dentado ou duro, né? Porque todo mundo fala 35, mas às vezes ele é dentado ou ele é duro, né? Então, o nosso, que é milho duro, o número mágico ainda é 35, menos que 35, mais que 35, né? Assim, para a turma colocar essa variável na definição do ponto de corte. Não, essa é uma ótima pergunta, Zaquinha. Eu acho que voltando primeiro ali entre o mais úmido e o mais seco, né? O milho duro, quanto mais seco ele tiver, mais duro ele fica, né? Menos ele vai quebrar, né? Então, errar para o mais molhado talvez seja o ideal, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Agora, quando definindo o teor de matéria seca, eu acho que a gente chegou numa era que a gente tem muita informação, né? E por causa disso, né, eu acho que está na hora da gente começar a medir diversos fatores, né? O teor de matéria seca da planta, né, é suficiente para a colheita? Em certos casos, sim, né? Mas a gente pode tentar combinar a linha do leite com o teor de matéria seca. Exatamente pelo que você colocou, né? Existe muita variação de híbrido, né? Então, a minha opinião é, se você tem um híbrido muito duro que você está plantando, o 35 ele já é muito duro. Provavelmente o 32% ali seria um número mais razoável, né? Eu tentaria focar ali entre meio, 2/3 da linha do leite, né? Para o híbrido mais macio, eu sugiro 2/3, 3/4 da linha do leite, né? Talvez você consiga manter os 35% de matéria seca, né? O problema de você reduzir o teor de matéria seca ou a linha do leite é que você vai estar colhendo menos amido, né? Então, eu acho que a decisão é, eu vou colher mais ou menos matéria seca, mais ou menos amido, né? Mas lembre-se que colher mais amido não importa nada se você não fizer com que ele esteja disponível no ciclo, né? Que essa é a briga que a gente tem, o pessoal aí que sugere ao produtor híbridos com maior quantidade de grãos mais. Essa é uma das discussões. Óbvio que, voltando à questão da safrinha, a safrinha é um caso à parte, né? Estou falando da safra principal. Igual você comentou, né, Luiz? Assim, essa pergunta é muito mais para a turma pensar que não existe uma regra mágica para todos, sempre, todo dia, né? Então, tem também o milho stay green. Então, eu faço matéria seca, aí por causa que a stay green ele atrasa mais, aí fica mais duro ainda, né? Então, por grão, talvez tem menos, eu cortar um pouco antes, tem menos amido por quilo, mas tem maior aproveitamento do amido, né? Então, na verdade, o resultado final, eu não planto silagem para fazer silagem, eu planto silagem para dar para vaca para produzir leite, né? Eu acho que Exatamente. eu acho que é o resultado final que tem que impactar. Então, é muito mais para os alunos entenderem que número é feito para dar uma direção, não exatamente para 100% seguir aquilo. Desculpa falar dessa forma, mas eu particularmente acho que é isso, é apenas uma forma de direcionar o raciocínio, né? Então, é apenas um ponto aí para a turma. Com certeza, Zequinha, eu concordo, e como eu coloquei, né, eu acho que existem muitos fatores para tomar decisão aí. O que você colocou do Stay Green, né, é um problema grande, né? O Stay Green é excelente para quem produz grão, né? Deixa a planta aí verde por mais tempo, não tem tombamento, né, mais fácil para colher, né? Mas aqui nos Estados Unidos, e eu sei que no Brasil tem gente que defende muito o Stay Green para silagem, né? Eu sou 100% contra, né? A discussão que a gente tem aqui, eu posso até ser meio radical, mas a discussão que a gente tem aqui nos Estados Unidos é o Stay Green causa muito problema para a silagem, né? E a razão disso é, se você tem um stay green muito alto, né, e você está colhendo só baseado na matéria seca, né, a hora que você vai colher na matéria seca ideal, o milho é pedra, né, ele já está muito duro, né, você não vai conseguir quebrar nada, né. Se você for prestar atenção só no grão, né, a hora que você colher ali no 2/3 ali da linha do leite, que eu coloquei como um bom indicador, né, o milho ainda tem muita água, né? Você vai perder todo o efluente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tem um cuidado além que tem que ser tomado, né? O meu entendimento é que as empresas que vendem híbridos de milho, né? Eles têm uma diferença muito grande no ranqueamento de stay green, né? O stay green muito alto de uma empresa pode significar uma coisa e o muito alto da outra algo completamente diferente, né? Então, é algo muito importante que a gente tem que analisar, né, quando estiver observando esses híbridos, né?
É óbvio que cada empresa sabe exatamente o que significa, né? Então, talvez a forma seja trabalhar com esse pessoal para entender exatamente o que é. Mais uma pergunta para você, Luiz, um comentário aqui. Você mostrou o dado da sua aluna que tempo que a vaca fica digestibilidade versus tempo comendo versus produção de leite, né? Uhum. Tá. Agora a pergunta nesse sentido. No Brasil hoje, a turma sugere, vários grupos, né, sugerem tirar a vaca do composto que seja, levar para resfriar. Né? Então, vendo esse slide seu aí, não sei se o seu trabalho já está publicado ou não, você falou que é um resumo, né? Assim tiver publicado, você manda para mim, por favor. É assim, fica claro que essa atitude ela é bom para resfriar a vaca, mas não pode não reverter tanto em leite quanto se espera, porque na realidade ela ficou maior período de tempo em pé e, consequentemente, menos tempo deitada, né? Então, assim, matematicamente falando, pelo menos, né? Matematicamente falando. Então, é só um alerta que você chamou com o slide que a gente tem que olhar para ver outras perspectivas dentro do sistema de produção e possível impacto. Eu esperava aumento de 5 litros de leite, às vezes tem 2, simplesmente porque eu fiz uma parte boa, mas também fiz uma não tão boa e, consequentemente, menor resposta. É só para chamar a atenção da turma, para ficar atento que nada é 100% bom ou 100% ruim, sempre tem os seus detalhes, né? Não, com certeza. E a Lauren, quando ela estava fazendo o mestrado dela, ela na verdade, ela fez o mestrado dela ao mesmo tempo que eu estava fazendo meu doutorado aqui com o Shaver, né? E basicamente o que ela estava tentando entender, Zequinha, foi bem na época que o pessoal começou a utilizar aqueles colares de ruminação, né? Medidores de ruminação em fazenda, né? E a gente estava tentando entender, mas qual que é o real impacto da ruminação, qual que é o real impacto de outros fatores relacionados ao comportamento alimentar, né? Para a gente tentar criar não só modelos, né, mas ferramentas de valor nutricional, né, para como utilizar isso focado mais na parte da dieta, né. A gente sabe que tem muito dado com doença, alguns dados com reprodução, mas na parte de nutrição eu não estou convencido desses medidores, né. Então foi isso que ela estava fazendo, e o que ela viu foi que quando a gente olha o tempo que a vaca para no coxo, e quando a gente olha para a pesquisa, tempo no coxo é tempo que a vaca está dentro do coxo, né, não necessariamente comendo. Né, a gente fala tempo comendo, mas ela não está necessariamente comendo. É que se a vaca fica muito tempo ali, a produção de leite realmente cai, né, e a hora que você começa a ver, eu comentei do Rick Grant, né, o Rick ele tem uns dados que mostram claramente que dietas de menor qualidade, a vaca fica mais tempo no coxo mesmo, né, então isso realmente cai a produção. Mas o Rick também tem muito dados aqui, mostrando essa parte de vaca que fica de pé muito tempo, que não descansa, cai produção. Então, é real o que você está colocando, né? Sim, com certeza, resfriar a vaca é muito importante, né? Principalmente em áreas onde o estresse térmico é muito alto, né? Mas vaca que fica de pé há muito tempo realmente produz menos leite, né? Eu acho que, eu não tenho dúvida nenhuma disso aí, né? Talvez, a pergunta seria, né? O que é o melhor, né? Fica um pouco mais quente ali, né, por causa do estresse térmico, ou tira a vaca e deixa ela mais tempo de pé, né? Eu acho que essa que é a conta que tem que ser feita. Ponto de equilíbrio, né? Difícil na vida, achar o ponto de equilíbrio. Exatamente. Tem uma pergunta do Caio aí que ele, viu, João, que ele fez o comentário. Você faz aí? Posso Uma fazer? lavoura, por causa que ele fez o comentário dos fungos, né? Eu acho que é importante, porque tem muita gente no Brasil atrasou a safrinha, plantou sorgo, está dando fungo, e o que isso pode acontecer? Vou ler a pergunta aqui só, Luiz. Em uma lavoura de sorgo que tem sérios problemas com fungos, quando ensilado, isso pode ser nocivo para o gado de alguma forma? Eu acho que o problema do fungo é o seguinte, né? Depende do fungo, né? E depende da fermentação, né? Quando a gente tem muito fungo, né, dentro do silo, existe sempre o potencial de micotoxina, né? O fato de ter fungo não significa que vai ter micotoxina, mas aumenta a probabilidade, né? Infelizmente, essa parte de fungo ela é bem complexa, né?
Óbvio que se você tiver uma planta terrível, com muito fungo entrando no silo, não tem como ser bom, né? Eu sugeriria análise de micotoxina para saber se pode alimentar ou não, né? Se não tiver micotoxina, não é tanto um problema, né? Por exemplo, existem fungos que dá no milho, né? Que a vaca pode comer sem problema. Uma outra pergunta que eu teria em relação a isso esses fungos que vocês estão tendo problema aí no Brasil, no sorgo, são aqueles, como que chama isso em português, agora? O problema grave que a gente tem aqui é que aquele sugarcane aphid que eles falam, né? Tem sido terrível, os fibras de sorgo não têm tolerância nenhuma, né? Ô Luiz, e um comentário apenas também, né? Além disso, entre aspas, o grão fica xoxo, né? Que Com quer certeza. dizer, não tem amido, né? Exatamente. O outro problema de muito fungo também é que na hora que você abrir a silagem, a estabilidade aeróbia vai ser terrível, né? Eles vão proliferar mais rápido, né? Porque você não vai matar o fungo durante o processo de ensilagem, né? Eles só ficam dormentes, né? Então, se você não tiver um bom inoculante, um bom manejo, você vai perder na hora que abrir também, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo, né? Infelizmente, a gente acha que fazer silagem é fácil, né? Mas fazer silagem, infelizmente, tem tantas etapas e tantas diferentes fatores influenciando que você pode fazer tudo certo, você errou num pontinho ali, dá problema. Muito bom. Eu vou fazer a última pergunta do Vitor aqui, para a gente finalizar. Quão próximo de uma silagem de milho é possível chegar usando silagem de capim com milho reidratado na dieta? Eu sou extremamente a favor de tecnologias que nos permitem aumentar a digestibilidade de amido, né? Eu acho que o milho reidratado é uma opção, né? Óbvio, respeitando as diferentes formas de se produzir com qualidade, né? Que a gente já sabe que tem muitos fatores que afetam, né? Eu acho que depende muito da qualidade, né, da sua silagem de milho, depende da qualidade da sua silagem de capim, né? Você tem que lembrar, né, que a silagem de milho é um ingrediente único, né? A silagem de capim e o grão reidratado são dois ingredientes que você tem que manejar, né? Então, você tem 2 vezes a chance de cometer o erro, né? Você tem que lembrar que a silagem de capim, dependendo da hora que você colher, você pode ter problema, né, com a fermentação, né? Se você colher muito úmido, né, ou se quando você estiver fazendo aquela parte da pré-secagem, se tiver chuva, né, na hora que você ensilar, você vai ter bastante problema com fermentação, né? Então, quem faz silagem de capim tem que fazer bem, né? Não é fácil, né? A gente, às vezes, acha que é fácil fazer silagem de capim, fazer silagem de capim é mais difícil que fazer silagem de milho, na minha opinião, né? Então, é esse que o cuidado que você tem que ter. Se você consegue fazer uma silagem de capim de alta qualidade e de bom valor nutricional, dependendo de que capim você está utilizando, né? E o seu milho reidratado é de boa qualidade, bem moído, bem reidratado, né, sem problema nenhum, você consegue formular dietas muito boas utilizando isso, né? Mas lembre-se que quanto a gente brinca, né, que às vezes a gente tem que diversificar o que a gente faz na nutrição, em termos de ingredientes, né? Eu concordo, mas a gente tem que lembrar também que mais ingredientes significa que a gente tem mais coisa para tomar conta. Perfeito, respondido. Eu acredito que seja isso. Só uma perguntinha, João, só para aproveitar o Luiz aí. Tá. O Luiz citou que a digestibilidade da fibra é em torno de 50%, né? Acho que foi isso aí. A digestibilidade de um feno de qualidade, a fibra de um feno de qualidade, é quanto, Luiz? Eu não sei exatamente. Varia muito aqui. Feno de qualidade, ultimamente, aqui nos Estados Unidos é só para cavalo, mas eu falo isso de brincadeira, mas é verdade. O que a gente tem visto aqui, Zequinho, um feno bom de alfafa, né? Ele tem uma digestibilidade in vitro ali de 30 horas, que às vezes chega a 65%, né? Ele é bom mesmo. Mas o problema da alfafa, por exemplo, e de algumas outras leguminosas que o pessoal usa para feno, é que a digestibilidade de 30 horas é alta, mas o teor de FDN indigestível também é alto. Ou seja, você muda a taxa de digestibilidade, mas você não tem um material que é mais digestível como um todo. Eu acho que essa tem sido a grande dificuldade que a gente tem tido com a alfafa, por exemplo, para formular dieta. Ok, era só para entender, assim, como tentar acrescentar o máximo possível de uma gramínea, no caso aí um feno, devido aos riscos que nós temos agora, por exemplo,
às vezes, em alguns momentos, regiões de produção de silagem, né? Então, às vezes, tem menor risco agrícola, né, na produção do feno, e o cara pode, entre aspas, comprar milho no mercado, né? Vai lá, compra, numa época, não é um bom momento para falar em comprar milho, não é? Mas tem bons momentos que você pode comprar milho, né? Não, com certeza, eu concordo. Eu acho que tem muitas opções aí que a serem exploradas que a gente ainda não explora 100% como poderia, né? Eu acho que se você pegar o Combis, por exemplo, né? O Combis, ele fez muita coisa com fibra e ele sempre fala para a gente que substituir FPN de forragem na dieta é muito difícil, né? Ele sempre falava para a gente que comprar forragem é um problema. Porque muitas vezes, quando você vai comprar, você está comprando de alguém que está vendendo o pior. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, eu concordo com vocês. Assim, diversas oportunidades aí que podem ser exploradas aí para garantir, né, que o manejo como um todo seja bem feito. Né? Bom, Zeca, é isso? É isso aí. Queria agradecer muito, Luiz, aí, orgulhoso pelo seu sucesso, o trabalho que você está fazendo, né? Parabéns aí por todo o seu trabalho e muito obrigado pela participação aí com a gente aí, com os meninos aí, dando as dicas para nós aí. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço aqui, satisfação aí, sempre um privilégio aí poder contribuir um pouquinho aí que o pessoal faz aí no Brasil, né? Fico feliz de ver aí que o pessoal está continuando as coisas aí, como sempre foi, né? Sempre bom ver isso aí. Boa sorte aí, pessoal, para quem tiver quase para formar aí, vou falar para você que a vida fica mais difícil, hein? Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Zeca. Só dar um aviso aqui que amanhã a gente vai ter a palestra do professor Fábio Lima, da Universidade da Califórnia, e ele irá abordar o tema fatores do animal e ambientais associado à previsão de cura de metrite e suas implicações para a sustentabilidade das fazendas leiteiras. Então, pessoal, a gente se vê amanhã.